Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 19 de abril de 2011, terça-feira. O verbete é o 1904, 6 páginas, 56 logias e 13 máximos. O tema, assistenciologia grupo kármica. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu esse verbete com muito critério foi a doutora que está aqui, Adriana, que está aí esperando qualquer coisa de vocês para defender. Vocês têm que lembrar que o tema é assistência grupo kármico. Ela pode assistir todos vocês de uma vez. Tá certo? É uma mãe geral. É mãe por atacado. Tá certo? Agora, definologia. A assistenciologia grupo kármica é a ciência dedicada ao estudo teático da assistência cosmoética prestada aos diversos grupos de consciência e consciex, evoluídos ou não, nas diferentes dimensões e ao longo dos ciclos existenciais. A visão assistencial panorâmica da rede grupo kármica. A pesquisa das relações das consciências no grupo karma. A investigação das incompreensões grupo kármicas. As ferramentas de pesquisa colaborando com a aproximação entre assistentes e assistidos a partir dos temas de estudo. As festividades de final de ano. A mudança de base física heteroimposta ou autoimposta, oportunizando outras convivências. O esclarecimento dos mecanismos de defesa do ego. As posturas cosmoéticas de respeito às condições holossomáticas pessoais do assistente. O gerenciamento assistencial dos grupos evolutivos pelos evoluciólogos. Eu li apenas um pedaço aí da redação sobre esses assuntos da fatologia. Agora, na taxologia tem 4 categorias de famílias, aqui dispostas na ordem crescente de envolvimento social. Na conjuntura tem 20 situações merecedoras de análise na prontidão interassistencial. No megafoco fala no caminho prioritário entre 2 dispostos a seguir no trabalho interassistencial grupo kármico. Nos trafores tem 11 traços força, otimizadores da interassistência grupo kármica, dispostos também numa ordem alfabética muito séria. Na remissiologia, em 12 itens, nós destacamos 5. Acerto grupo kármico, autoexemplificação, grupo pensene, interassistencialidade e interprisiologia. Frase enfática. A assistência grupo kármica pressupõe a aplicação da inteligência evolutiva nas ações diárias dos resgates interprisionais multisseculares, gerando bem-estar e satisfação íntima perenes. Você já identificou qual o papel pessoal na assistência com os quais interagem? Isso aqui tem que colocar alguma coisa aqui, está faltando alguma coisa. No teste de avaliação pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto ao cumprimento das responsabilidades assistenciais com o grupo kármico? Eu quero dizer para vocês que eu vi aqui ainda, falta um A na agenda de assistência grupo kármica, lá na fatologia, que é o mais sério, o mais coisinha à toa. Tem um 2 que está também sem itálico, etc. É coisa à toa. Hein? Fatologia também tem um mais. Ah, é? Fatologia? É isso aí, eu preciso de anotar, que isso eu não vi. Ah, é? Professor, Muito bem. Agora, aqui nós temos
umas Osvaldo. perguntas, questões. Aqui, ó. Sim. Ainda na coloquiologia, na primeira página, esses pontos finais aí não são em negrito. O que é? Na coloquiologia, esses pontos finais aí, depois da frase, não são em negrito. Essa enumeração. Na enumeração da coloquiologia. Tá. Isso a gente pode ver depois. Existe, por exemplo, a palavra logos, aí na etimologia falta o acento agudo, que aí tem que é grego. Quando se traduz o grego, aparece isso. E tem também uma falta de espaço lá no megafoco. Mas isso eu já anotei, isso eu vou olhar tudo lá. Agora aqui. Primeiramente, quero perguntar sobre o livro que o senhor citou essa semana, sobre força vital. Não achei esse livro na internet. Olha, o livro é até um certo ponto, uma droga. Ele é de Portugal. A Força Vital é o título, o subtítulo, Poder Secreto das Artes Marciais e da Magia Oculta. O autor é Léo S. Ludizia. Ludizia é Luzia com D no meio. Agora, editora Estampa, Portugal. O que mais está me intrigando é que faz muito tempo que durmo e não lembro de sonho, pesadelo e muito menos de projeções. É como se eu desligasse. Desde a infância tive pouca recordação de sonhos e tudo mais. Seria minha memória apenas? Tenho receio de ficar inconscientemente indiferente a tudo que acontece enquanto durmo. Poderia me ajudar? Pedir para ter o nome colocado para a Tenebris ajudaria? Nós vamos colocar, mas agora o problema seu é começar a fazer anotações no laptop sobre sua vida intelectual. Isso vai ajudar o seu processo de lucidez. A parte intelectual ajuda o problema de lucidez e isso ajuda o seu onirismo, sonho, sono e etc. Vale a pena pensar nisso. Olha as suas anotações e pense mais no assunto. Outro, desculpe se interpretei errado, porém me parece que a conscienciologia mantém certa evitação da arte em geral. Yes, muito bem, indeed. Você está entendendo a gente. Mas será que a arte não possui seu viés mental somático? Sim, mas é mínimo. Não pode ser ela tarística? Não, porque a maioria nasce do subcérebro abdominal. Não ocorre que o indivíduo se esclarecer através de uma leitura fictícia? Sim, esclarece, mas vai repetir a vida passada, não tem renovação. Ou ser levado a uma reflexão útil a partir de uma pintura ou escultura? Sim, mas é o subcérebro abdominal, é lá embaixo. Não é necessária a arte pictográfica para a arquitetura? Sim. A base de tudo é um croquis, até a história em quadrinho é muito importante. Nós temos uma gibiteca que é considerada das maiores da América Latina. Ou também, para o Atlas de Anatomia Elucidativa, sim, o desenho é ótimo, tudo isso é ótimo. Mas olha, a arte você fica com ela para você. Você está defendendo, eu respeito muito sua arte, sua posição, seu posicionamento. Mas deixa a gente em paz, porque de arte nós já estamos saturadinhos há milênios. Isso tem nos levado para o buraco. O problema é você começar a pensar com racionalidade. Outra coisa, não fique preso na eletronáutica, que é a ciência convencional, porque aí também está tudo cheio de buraco. Você tem que sair dessa e ter experiência por você. Chama descrenciologia, princípio da descrença. Não há uma certa mescla em algum nível entre arte e ciência? Sim, há um monte. Concordo que não deve se substituir o predomínio mental somático pelo psicossomático ou ciência pela arte. Estou de acordo. Mas até que ponto a arte deve ser evitada? Olha, de arte nós todos já perdemos centenas de vidas com essa bobagem. Por quê? É um processo primário, é um problema infantil, superficial, que a pessoa usa mais a imagística, a imagem do processo da imaginação. Então é imagética, imagística e fica por isso. Falta discernimento, muito boa vontade, muito boa intenção, o máximo, mas não tem discernimento. Discernimento é que interessa. Hoje o que nos interessa é discernimento. Então, mas até que ponto a arte deve ser evitada? O que você puder, fica livre disso.
Seria quando se expressa apenas no âmbito psicossomático, quando é trabalhada com emocionalismo, ou realmente deve-se evitá-la de maneira geral? É impossível você evitá-la totalmente. Tudo que a gente mexe tem arte. Ó, tudo que eu mexo aqui, ó, tem arte. O design dessa garrafa, o copo que eu beba água, esse pires de plástico, ó, cheio de filigrana, sabe? De altos e baixos, tudo é arte. Olha, esse porta-papel aqui, para examinar, olha isso aqui como é feito, tudo é arte. E de vomitar. Por exemplo, tem uma arte de vomitar terrível, que eu falo aqui todo dia, que não adianta muito, que são os designers que escrevem as coisas que você não dá conta de ler. Por quê? Ele coloca cor demais, você tem que pegar uma lupa para examinar o que está escrito. E eles não raciocinam isso. E outra coisa, ano após ano eles estão fazendo isso. Os editores não veem, a redação não vê. Quer dizer, isso é arte. São os bobocas da paróquia. Não é isso? Agora, então, veja. Vamos pensar, então, de modo geral. Agora, eu defendo sua vida. Se você quer repetir sua vida, continue como artista. Entra nessa. Mais uma vidinha. O que é? Você já desperdiçou centenas dela, por que não mais uma? Então o problema é seu. Nós respeitamos esse ponto de vista. Agora, ó, falando muito sério, a arte nada mais é do que do subcérebro abdominal. Cuidado com isso, que é uma lavagem cerebral psicossomática, é uma das piores que tem. Olha só o preço das telas que tem por aí. Olha as auctions, vai a uma auction no Rio ou São Paulo e veja o que é um leilão de obra artística, é de vomitar. E veja outras coisas mais. As bobagens de arte, como é que elas levam a pessoa a ficar doida. Eu não estou falando nada da arte do futebol, ou da arte do samba, do cantor, nada disso. Não cheguei aí. Tem outras coisas ainda muito piores até a gente chegar lá. De modo que o urubo observa bem onde você está colocando o seu carro, o estacionamento do seu carro. É a sua PROEX, Programação Existencial. Arte é repetição. Não entra nela, chama MESMEX. Caia fora. Agora outro. Quando tento praticar o EV, sinto algo como calafrio nas costas que ficam mais fortes à medida que positivo mais a energia e não a velocidade. Sinto como se houvesse algo preso que se manifesta a cada prática do EV. Ou seja, me sinto sacudido por algo que custa sair. Falo isso baseado nas minhas percepções e imagens mentais. O que pode ser esse fenômeno? Pode ser que você tenha bloqueio energético. Precisa de alguém pegar e fazer o arco voltar aqui em você, até melhorar isso aí. Mesmo que tenha que fazer mais de uma sessão em cima de você. Isso melhora você em pouco tempo. Outro. Estamos engatinhando na conscienciologia e meus netos de 9 e 13 anos já o admiram e respeitam. Tá? Minhas recomendações, o bisavô aqui manda saudação de Natal. Ho, ho! Quando meu neto viu o filme Nosso Lar no cinema, fui surpreendida com a grande dose de emocionalidade que o tomou. Era um choro silencioso e difícil de controlar. Nessa semana, telefonei para falar sobre a tertúlia 1901, jovens lustros, tribos afins, etc. Então, a mãe relatou que quando viram o filme em casa, o episódio de choro silencioso se repetiu só com meu neto. Pensamos que o episódio pode ter relação com o dejaísmo reencarnatório, ainda que o filme não seja a expressão exata do extrafísico. Nesse caso, podemos conversar objetivamente o assunto com o adolescente, sem rodeios, procurando mostrar às crianças o sentido lógico da consciência. Olha aqui, vocês já estão atrasados. Com 7 anos, a gente já pode abrir o jogo com todo mundo, desde que você fale com lógica. Agora, ó, com essa idade, 9 anos, 10 anos, é um monte de meninas que vêm aqui, que já dominam até os laboratórios do CAE. Olha bem o que é que você está fazendo, você está atrasado. Na sua condição de avô, né, que é neto, né, ele é avô, você está atrasadinho. Então, avô atrasado perante seu neto. Eu estou falando que eu banco o avô dessa meninada toda, sei como é que é isso. Eu, na verdade, não sou avô, sou bisavô. Respeita meus 79 anos, né, minha careca, não é isso? Agora, gente, eu queria mostrar para vocês, isso aqui é aquela revista da semana, que era muito boa,
e que eles fecharam, porque ela estava fazendo concorrência para as outras, porque trazia todas as informações mastigadas para a gente. Eles não querem isso. Então, as outras revistas começaram a vender menos, eles fecharam a revista, que é uma pena. Mas tem esse número aqui de julho de 2008, 10 de julho, que fala aqui na seção de gente. Ontem se falou muito aqui sobre vaidade, então isso aqui é sobre isso, mas só me deram depois, quando acabou. Vaidade terrena, Vaticano garante, Bento XVI não veste Prada. Ele usa roupas e seus acessórios variam o item a cada vez que ele aparece. Só de chapéu, mostram aqui, ó, vários chapéus que ele usa. Chapéu de feltro, chapéu de o camauro, usando o Saturno, óculos escuros. Então, ele usa sapatos vermelhos, que é do tipo Prada, não é isso? E óculos escuros esportivos. Foi eleito um dos homens mais elegantes do mundo. A vaidade é ainda um dos 7 capitais, 7 pecados capitais. No entanto, ele está desse jeito. Isso é de 2008. Agora, eles falaram naquela ocasião que o Bento XVI não veste Prada. Mas, de qualquer maneira, ele está vestindo alguma prata aí, alguma coisa, né? Está aqui a foto do homem com as coisas todas, carregando o cetro dele, com um chapelão na cabeça. Esse chapéu que ele está usando aqui é de mestre Cuca, mas tem outros. De modo que o processo do Papa é muito engraçado, até o Papa ter vaidade, né? Com aquela besteirada toda em cima dele, coisa de tudo quanto é jeito, que era demais, né? Ele ganha dos jurisconsultos. O negócio não é fácil, ganha de vocês. Gente, a Adriana está esperando vocês para qualquer coisa. Pode falar, ô Socorro. Socorre, Adriana. Oi, Adriana. Parabéns, viu, pelo verbete. Na página 1, na fatologia, no final da 2ª linha, esse manual de assistência e essa agenda, você podia falar um pouco das duas? Sim. Oi, Socorro. É o seguinte, o que eu pensei aqui? Na hora que você vai assistir uma pessoa do grupo, ou a sua família, ou alguma coisa, você pode estabelecer um manual com itens de observações, de situações, de características referentes àquela assistência que você quer fazer. Então, você pode dividir, por exemplo, condições que aquela pessoa que você está observando precisa de ser atendida, mudanças que ela teve de comportamento, ou mudanças de fala, de postura, de atitudes, etc. Aí você faz um manualzinho de etapas, estabelecendo que tipo de etapa você gostaria. Levar a pessoa ao cinema, por exemplo, né, dar um livro. Isso vai correlacionando lá com tipos de assistência. Você vai fazer uma assistência direta, uma assistência indireta. Quais as ações que você vai colocar? Então, vai fazer uma viagem, vai estabelecer uma data de viagem, né? Vai falar com ela num jantar, faz um manualzinho, né? Aí, depois que faz esse manual, estabelece uma agenda com data, cronograma, né? Só que essa agenda e esse manual, eu vejo assim, você não pode ser rígido, né? Você estabelece, ele é quase que uma aula, né? Você estabelece um cronograma e uma agenda de como você vai implementar aquelas ações, né? Ou aquilo que você pensou em termos de assistência. E deixa aberto para as percepções parapsíquicas, para insights, projeções, conversas com outras pessoas que às vezes vêm te dar dicas, né? Você pede dicas e vai fazendo um ajuste, né? Então foi nesse sentido aqui que eu observei que se fizer essa correlação, estabelecer esses critérios, você qualifica a assistência. E até te ajuda a ter mais visão, mais percepção do que você pode fazer. Deu para entender, Socorro? Pacíficos aí para mim, acho que está marcado na parte... E aí, mais alguém quer fazer uma pergunta? Ana, você colocou aí também na patologia, na página 2, na 3ª linha, as festividades de final de ano, né? A gente sempre comenta as dificuldades aí da participação em família nessas festividades. Você vê isso, você colocou aqui como uma oportunidade dessa experienciologia hipocármica? Aqui na patologia, na verdade, todos esses itens são itens a serem observados no dia a dia na hora da gente fazer a assistência. Então, elas podem ser
tanto positivas quanto negativas. Então, as festividades de fim de ano, eu vejo assim que é justamente dos dois lados. Pode ser uma oportunidade que você vai colocar lá no manual, né, e na sua agenda, que no final de ano vai fazer a viagem para reunir a família toda, aí você faz de atacado, né? Por exemplo, na assistência do grupo da família. Tem 10 pessoas na festividade de fim de ano. Se você achar que é um momento favorável, já vai fazer assistência e ajudar todo mundo de uma vez só, né? Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa tem, como aquilo, uma coleira do ego, né, ou uma prisão, a festividade de fim de ano, no caso do assistente, pode ser negativo. Então, pode ser uma oportunidade, não uma oportunidade dela ir lá ajudar, mas de prisão dela. Ela deveria estar fazendo, por exemplo, um caso de uma itinerância, que cai na festividade de fim de ano. Se aquilo é uma prisão, torna uma prisão, uma coleira para ela, ao invés de ela estar fazendo atares, ela vai para a festividade de fim de ano, enquanto ela pode usar numa outra data, dentro da agenda dela, uma outra oportunidade para ir assistir. Então, na verdade, é para a pessoa pensar se essa festividade de fim de ano, no caso da assistência específica, vai ser favorável ou não. Normalmente, a festividade de fim de ano ela é uma prisão, né? Então, a gente fica assim, a gente que, quando veio para Foz, a gente sentiu um alívio, assim, não precisa mais ficar preocupado com Natal, Ano Novo, que coisa boa, né? Enquanto estava lá, era um estresse. Porque o holopensene das festividades ele não favorece. É fazer o social. É fazer o social. Favorece. Na minha terra já não comia peru, tomava chocolate, que era muito raro o chocolate. Mas, em compensação, às vezes é a única oportunidade que você tem de encontrar com certas pessoas, né? Então, tem que ter bastante critério para observar. Agora, no nosso um caso, testezinho para você. Assistência grupo kármica pressupõe lucidez nas prioridades. Tenho dificuldade de equilibrar a quantidade de tempo dedicado ao voluntariado, curso de docência conscienciológica, com o convívio familiar com minhas 2 filhas e esposa, que não estão na conscienciologia. Quais as dicas para acertar na medida equilibrada dessas 2 prioridades, família e conscienciologia? Está para você. A primeiro ponto aí, acho que caiu como uma luva, né? Em cima do lance. Eu tinha e tenho ainda essa dificuldade, né? Às vezes eu entro em crise, assim, tem que ir lá dar uma atenção, né? Dar aquela pílulazinha de carinho, né? De energia, e ao mesmo tempo tem que fazer a docência. Então, eu procuro observar assim, qual que é a minha prioridade naquela minha agenda, naquele meu cronograma. Já estava marcado com antecedência, uma itinerância já estava, né, estabelecida, estava dentro do meu planejamento, e aquela condição de uma situação emergencial, de ir lá atender, no caso, a filha, né, ou alguma situação que apareceu, é um contrafluxo para tirar da docência, ou não, é uma situação para ir lá atender. Eu vejo assim, na experiência, que normalmente existe um contrafluxo aí, que é para a pessoa ir lá fazer atares, e aí depois ela atende, ou ela antes, né, vai lá, dá um atendimento e tudo, mas mantém o cronograma. E quando a pessoa não é da Conscienciologia, né, é o caso, você não adianta querer fazer doutrinação, né, porque Conscienciologia não é doutrinação, não é religião, não é dogma. Então, às vezes a gente fica naquela ânsia de assistir, de mostrar, olha como é bom, né? Olha como eu mudei, olha como é gostoso. E não adianta, a pessoa não está preparada, né? Não quer ouvir. Então, o melhor nessa condição, eu acho assim, se manter predisposto, né? A calma, principalmente a calma, a ansiedade, né? Agora, uma coisa séria aí é que são 2 filhas, então tem dependentes. Sendo dependente, você tem que priorizar os dependentes. Mas maior é que eu entendi que elas fossem casadas, porque se for dependente, ele não está falando, ele está com minhas 2 filhas e esposa que não estão. Se for maior, de não é essa qualquer maneira, às necessidade. vezes deve ter dependência nisso. De qualquer maneira tem. Mas eu vejo no pai meu caso, é pai, né? Mãe é mãe, né? Você não pode abandonar. Não pode abandonar, então, mas você tem que conjugar e não doutrinar, né? Primeiro, no meu caso, eu vi. Agora aqui, outra. Gostaria de esclarecimento na antonimologia, item 2, assistência policármica. Por que esse item antagônico? Está faltando comparar o grupo com o poli.
Explica aí. Foi interessante. O pessoal já respondeu, né? Mas é isso. Eu estava conversando com ele. Você falou sobre isso? Sabe, isso já aconteceu comigo. Já fizeram essa pergunta para mim aqui em outros verbetes. Isso é normal. Porque a antonimologia... Agora, tem que explicar o que é o holocarma. Então, a gente fala, tem o ego, o grupo e o poli propriamente dito. Isso faz e cria, compõe o holocarma. Agora, quando o negócio é diferente, devido à fixação do patamar de evolução, é antônimo, não é sinônimo. É isso aí que o povo tem dificuldade de entender. Agora, da mesma pessoa. Na crescendologia, todos os itens estão em ascensão, sempre para melhor, exceto Melim e Melex. É isso mesmo? Na crescendologia. Na verdade, aqui a lógica foi assim, você pensar na assistência, primeiro você assiste, né, uma pessoa isolada dentro daquele grupo, e aí você vai se qualificando e assiste um grupo cada vez maior, aquilo vai se ampliando. O Crescendo Melim Melex, ele está mais para você observar a característica, né, de uma condição específica que está ligada a uma assistência que eu vejo que acontece muito com a terceira idade, com as pessoas que estão fora da PROES. Então, seja no indivíduo ou seja no grupo, né, a melancolia por você não estar executando o que deveria fazer, e a consequente Melex, depois da dessoma, ela faz parte, né? Seja você atendendo particularmente uma pessoa ou um grupo, quer dizer, precisa ficar atento a essa condição, né? E o Crescendo Monovisão, Cosmovisão, Tacontares, são mais ferramentas, mecanismos para você poder assistir. E o direito para direito cosmoética, né? Para você ter uma visão melhor de conjunto. Como acessar a ficha evolutiva pessoal? Quando a pessoa verifica que o tempo é curto para limpar a barra e o score é negativo aos 50 anos de idade, como evitar o desânimo dessa consciência? O que fazer para ajudar essa pessoa? Seria bom, Beth, você falar aí mais um ano de vida. A técnica de mais um ano de vida. Fala aí para nós, por favor. Que é uma especialista em mais um ano de vida. Com 50 anos, a pessoa ainda tem a metade do tempo, porque o povo está vivendo 100 anos. Agora, a Beth vai falar o que é a técnica de mais um ano de vida para melhorar isso. A técnica de mais um ano de vida é uma possibilidade, né, que você tem de reconfigurar, reavaliar tudo que você fez e o que você deixou de fazer durante todo esse seu período. Então, você fazer um planejamento, uma programação para superar tudo, todas as lacunas, preencher todas as lacunas, tudo que precisa ser feito e reconfigurado para recomeçar a vida, né? Você faz tudo em um ano, tudo que você está faltando, tudo que você deixou de fazer, para que você tenha um ano para superar, preencher, conquistar, avaliar, reconfigurar e recomeçar. O balanço existencial da Apex também pode ajudar muito aí logo em seguida. Muito, também. Agora, aqui para você de novo. Poderia dar alguns exemplos na numerologia, a coragem evolutiva. Eu vou falar, porque são 4 coisas, eu vou falar um por um. Primeiro é a coragem evolutiva. O que tu achas, Cachopa? Por etapas, não é por partes. A coragem evolutiva, aí, eu vi aquele momento da mudança e você tem que dizer não para situações que já não são mais favoráveis. Então, numa pseudo-assistência, a pessoa se mantém na mesma condição de automimese, de interprisão, porque ela não tem coragem de dizer não para aquela situação e bancar o que ela tem que fazer na PROEX, mudar de grupo, sem abandonar totalmente aquela pessoa quando você precisar fazer assistência. Foi nesse sentido. Agora, outra, a comunicabilidade sincera, logo em seguida. A comunicabilidade sincera, e eu vi que quando eu vou fazer assistência, no meu caso, eu tenho dificuldade, né, de me expressar e de comunicar o que eu estou sentindo, a emoção. Então, eu vejo, sim, que é muito importante o assistente, né, para até poder compreender a outra pessoa, a necessidade da outra pessoa, ser sincero consigo mesmo e procurar ver o que está sentindo, qual que é a emoção e expressar até isso, para até fazer reconciliação. A comunidade sincera é aquela minha falando de arte para o nosso amigo. Agora a outra, a serenidade desassediadora.
Esse aí é um desafio, né? Que é você ficar imperturbável, que é lá o verbete do professor Valdo, na hora de fazer o desassédio. Sem dor de barriga, né? Sem nervoso, sem nada. Agora, o último, o parapsiquismo avançado. Isso aqui é uma extrapolação que eu pretendo chegar lá, porque eu vejo que o parapsiquismo, na hora que você dá valor para situações ligadas ao parapsiquismo, por exemplo, projeções que você tem em relação ao assistido, psicometrias, né, sincronicidades, isso já ajuda muito a assistência, né? Então, quando você tem esse parapsiquismo bem trabalhado, bem detalhado, eu vejo que já é meio caminho andado para ajudar ainda mais na melhor forma de assistência que você pode fazer. Estou fazendo uma pesquisa sobre os serenões, reunindo todos os dados possíveis. Se fosse possível, poderia me informar. Qual a primeira vez que o senhor viu a monja? Olha, já faz muito tempo. Não, era há muitos séculos. Agora, ela sempre manteve a mesma aparência? Não. É bom você ler o livro Cristo Espera por Ti, né? Que ela participou lá da situação. Agora, ela geralmente, quando aparece para mim, no normal, ela aparece assim, uma senhora que não chega a ser matrona, mas já balzaca, do rosto um pouco mais comprido, muito tranquila. Agora, ela comunica uma simpatia serena, discreta. É estranho. O povo que vê, eu acho bom, quando eu andava com ela, extrafisicamente, eu gostava de ver as reações das consciências. Então, eu não olhava mais para ela, eu olhava para os caras que encontrava, quando encontrava com a gente, que ela estava presente. Aquilo é impressionante, o processo dela. Agora, a maioria desses serenões são assim. A força presencial não dá para esconder. Quando eles são extrafísicos, não esconde. Mas como é que as pessoas reagiam? Como é que é? Como é que as pessoas reagiam? Você está falando que observava as pessoas? Não, dá aquele impacto. A consciência. Dá aquele... Entende? Dá o choque. Ela olha, dá alguma coisa. E outra coisa, isso piora, porque na hora que ela sintoniza em cima da pessoa, ela começa a assimilar as energias, aquilo amplia ainda mais, né? Uma coisa, a maioria tem tendência de ficar calado. Todo mundo no lugar que nós passamos, todo lado era assim. Agora, o problema é, às vezes, quando ela está fazendo assistência lá, que eu tive algumas saídas com ela desse jeito, aonde ela passa, vai arrumando tudo. Por exemplo, você que somos organizados, a gente desorganiza organizando, não é assim? Eu vou passando as coisas, eu não deixo rabo nenhum nas minhas coisas. Entende? Quando eu estou sozinho em casa, a moça vem limpar lá, acertar, quase não tem coisa para fazer, porque eu vou arrumando tudo que eu posso. Então, veja, ela faz isso, mas não é arrumando as coisas, é consertando tudo em matéria de energia, e calada. Ninguém vê que ela está fazendo isso. Então, a onda de energia vai estabilizando, equilibrando, harmonizando, tudo por onde passa. Entende? Isso é um fato. Agora, outra coisa. Poderia fazer um breve relato de que modo ela é fisicamente, cor dos olhos, cabelo, cor do traje que usava? Não, isso aí varia. Varia muito. Agora, ela é uma pessoa mais ou menos comum. Escuta só. Como se fosse uma balzaca, muito tranquila, simpática, ela não chega a ser, ela não quer chamar atenção para isso, mas a presença dela é arrebatadora. Como é que eles falam da mulher que fecha o comércio? Arrebatadora, estonteante, tem vários nomes, né, que eles usam para isso. Ela é isso, quando ela se mostra mesmo, que você vê que é ela, que não tem jeito de esconder, extrafisicamente. Estou montando um arquivo no laptop para estudos futuros e na internet tem muito lixo sobre o assunto. O senhor poderia me ajudar? Sim. Esquece as besteiradas que a internet realmente tem. É preciso você fazer uma triagem muito forte sobre isso. Você tem que ver esse livro aqui, ó, Homo Sapiens Pacíficos. O capítulo começa lá em uma sessão, 22ª sessão, Homo Sapiens Sereníssimo.
Começa no capítulo 344, vai até o 387. São, ao todo, 44 capítulos praticamente. E outra coisa, são 80 páginas do livro que falam. 44 capítulos, 80 páginas. Aqui, ó, você tem um livro sobre o assunto. Esse livro eu não quis colocar em separado, eu coloquei no Homo Sapiens Pacífico, porque está mais de acordo com o Serenão. As pessoas vão poder entender melhor o processo. De modo que, olha bem, é só olhar no índice, na página 18 e 19, você vai ter tudo isso bem claro aí. É o melhor. Lá eu falo tudo que interessa mais sério sobre o processo de Serenão. Adriana, Beth aqui. B. Na página 2, em parafatologia, na segunda linha, você poderia ampliar o gerenciamento assistencial dos grupos evolutivos pelos evoluciólogos? Isso aqui eu fiquei pensando o seguinte, que nós todos nos relacionamos com várias pessoas similares e, por afinização, nós vamos... nos aproximamos de uma pessoa e de outra. Aí eu fiquei pensando, os evoluciólogos, eles têm esse mapa, né, desses grupos, dessa rede. Aí eu achei na internet, Beth, algo que ilustra bem o que estava na minha cabeça, não sei se dá para ver. São os vários grupos e a interligação entre as pessoas. E eu vejo assim, o evoluciólogo, ele tem isso aqui na sua cabeça para poder ver o quê? Quem está afinizado com quem? De onde que eu vou tirar uma pessoa para assistir um outro que está? Então, eu estou aqui no Brasil e alguém está lá na Austrália, né? Quem é que pode ser deslocado nessa rede de grupo, aqui de relações, de grupo kármicas, para ajudar aquela pessoa? Aí eu achei interessante, tem até animal aqui, não está dando para ver, né? Mas tem um cachorro, tem passarinho. Então, às vezes, para aquela pessoa que está numa situação, né, debilitada, um animal vai ajudar. Você dá um gato, né? Você dá um cachorro, você dá uma coisa que aí a afetividade dela vai melhorando. Então, esse gerenciamento aqui dos grupos evolutivos pelos evoluciólogos é mais ou menos nesse sentido. E aí, quando a gente ressoma, nós aqui, né, a família consciencial, fico pensando quem é que vai se afinizar com quem, que tipo de trabalho. Aí vai deslocando, né, as pessoas em I6, né, em E6 e tudo, para otimizar o trabalho. Então, era bem isso aqui, essa imagem que eu tinha em mente. Você fez uma obra de arte do outro lado do papel, olha aí, vira. Aqui? É isso mesmo? Adriana, então, mais um aqui da teurologia. A teoria dos 6 graus de separação. Ilustra um pouco o que você está mostrando aí, o desenho? A teoria dos 6 graus tem relação exatamente com esse mapa. Aliás, na internet, quando você clica, isso aqui aparece quando você coloca lá a teoria dos 6 graus de separação, né? Que diz que duas pessoas, né, elas estão... se conhecem assim, 6 pessoas, né? 2 pessoas são desconhecidas, têm 6 amigos em comum. Né? Entendi. Está ligado a qualquer pessoa por 6. Eu achei interessante que eu recentemente me incluí lá no tal do Facebook, né? E aí, engraçado, você começa a perceber isso aqui em termos de assistência a grupo kármico, você começa a observar quem é que aparece, né? Amigo de quem você está se relacionando, quem é que você pode até mandar algum tipo de mensagem, ou só de energia mesmo, pela foto ali, pelo Facebook, né? Pelo Orkut, que é bem essa questão. Ok. Em tecnologia, a técnica assistencial prioritária para os candidatos assistentes grupo kármico. Poderia falar mais? A técnica assistencial prioritária para os candidatos assistentes a grupo kármico. Aqui eu pensei no sentido de, se você quer ajudar, né, qualquer pessoa, ou a família, ou o grupo evolutivo, né, amigos de trabalho, tem que colocar como prioridade, como mega foco em tudo que você faz, você usar alguma técnica de assistência, né? Ou trabalhar o estado vibracional, ou ficar só observando, ouvindo a pessoa falar para ver o que é o melhor para ela, né? Ou livro, ou um artigo, ou ficar atento, você vai viajar, procura, está viajando lá, fazendo sua higiene consciencial, entra numa livraria e vê um livro que é a cara da pessoa, né?
Então, você ter em mente sempre esse foco para você se qualificar para ser um assistente de alto nível, né? Para você ajudar os amparadores especialistas. Esclareceu, Beto? Aqui, Adriana, na tecnologia também, a isenção, a primeira, aí, ó, a isenção do assistente pela técnica do afastamento consciencial cosmoético, favorecendo a cosmoanálise do grupo. Amplia para a gente? Essa técnica tem relação com a técnica que eles usam muito no acoplamentário, né? Aquela técnica da janela, né? Em que você se afasta. Um dos objetivos é acalmar, né, as emoções, qualquer envolvimento emocional que atrapalhe, né, uma análise mais racional, né, mais isenta do fato. Então, você se afasta daquela condição como se fosse um terceiro observador que não tem nada de envolvimento com aquele grupo para poder ver a melhor forma, uma visão mais ampla de como ajudar, de como assistir melhor ali. Mas o Redson, o que é? Eu queria fazer uma pergunta para o Sr. Valdo. Assim, como é que os evoluciólogos eles fazem essa junção dos grupos? Como é que eles reúnem esses grupos por essas afinidades? Ele vê aquilo que pode auxiliar maior número de pessoas, através de uma. Então, ele coloca aquela peça no local certo do puzzle, aonde pode se organizar melhor, aonde pode ajudar maior número do entorno, você está entendendo? Do grupo. Então, eles olham demais o processo de grupo kármico. Esse é o problema que eu sempre falava com a sua Adriana aí, sobre o processo de direito. É através do direito, da jurisprudência, o jurisconsulto, é que começa a entender o processo de grupo kármico maior, de vida para a direitologia. Aquilo expande a ideia. Então, por exemplo, um advogado, se ele se dedicou ao processo de direito com um certo afinco, com profundidade, e arranjou cosmovisão sobre o assunto, ele está mais preparado para ser evoluciólogo. Então, isso é seríssimo, é o modo deles. Eles sabem mexer com as peças do puzzle da existência grupo kármica, quer dizer, do grupo. Ele movimenta aquilo direitinho, entende? E outra coisa, não é besteira de xadrez, não. Eu sou contra xadrez, você sabe. Porque xadrez tem monarquia, feudalismo, rei, rainha, e a vovozinha, e a gente dá banana para isso. Ele não, ele mexe nos peões, na situação, todo mundo igual. Então, há democracia dentro do processo. Agora, a cosmoética é que dirige, né? Superintende isso tudo. Agora aqui. Ontem assisti ao filme Jumper. O rapaz se teleportava, achei super interessante, ele pensava e ia aos lugares só pelo pensamento, mas ia com o corpo físico. Isso é possível? Já conheceu algum caso parecido? Não, desse jeito não. Existe o fenômeno da teleportação, isso é raro, exige muita energia, não é nada fácil, é um dos fenômenos mais difíceis que tem para ocorrer, devido ao processo da ectoplasmia. Agora, para você, tenho dedicado muito tempo ao voluntariado e aos cursos, tanto como aluno quanto como professor. Tanto minha dupla quanto meus pais têm me cobrado essa ausência. Existe alguma técnica que posso utilizar para verificar se estou realmente errando na dose em relação ao grupo karma? No início do meu voluntariado, né, não sei se todo mundo passa por isso, mas há uma tendência, eu tinha essa tendência, né? Vou esquecer a família agora, não vou dar atenção a ninguém, só vou ficar no voluntariado, na docência, e não calça, né, a situação anterior, para não dar essa falta, esse sentimento de abandono, né, daquele grupo. Porque a gente fica empolgado, né? A gente encontrou a ProEx, fica satisfeito em querer fazer tudo, e aí não sobra tempo, a verdade é essa, não sobra tempo para dar uma pílulazinha ali de assistência, né, de atenção ao grupo familiar. Então, eu vejo assim, é importante se manter no megafoco da programação existencial, mas coloca ali naquela agenda, né, na semana, no mês, horários, né, momentos em que vai lá conversar e tudo, porque às vezes você, né, nessa conversa, naquela viagem,
através da sua mudança, né, da sua melhoria de estado íntimo, a pessoa até começa a ficar curiosa para ver o que está acontecendo, não fica tão né, contrária, né, à nova manifestação. Mas eu vejo assim, em mim, o que eu fiz? Eu comecei a observar o quanto eu estava dando de atenção e o quanto aquilo era abandono, né? Se era uma fuga, uma responsabilidade de assistência ainda. Então, a técnica que eles usam até na consciência terapia, né? A técnica do mal-estar, eu uso isso o tempo inteiro. Se deu um pouquinho assim de mal-estar naquela condição, não está redondo, né? Está incomodando de alguma maneira o fato de não estar dando atenção ali, então para, vê, né? Observa, arruma um horário, vai lá, faz um experimento, né? Fica meia hora, fala com a pessoa, dá uma energia, vai comer um sorvete, né? Vai conversar, vai ver um filme, sei lá, e vê se melhorou, e se as coisas vão se equilibrando, porque chega uma hora que começa a entrar no fluxo, né? Então o voluntariado não atrapalha, a assistência à família está ok. Foi assim que eu fiz. Sou iniciante nas práticas energéticas e percebo que quando estou trabalhando a mobilização básica de energias, acabo me dispersando. Tento, nesses momentos, me concentrar o máximo possível no psicossoma e evitar ideias adversas, mas geralmente acabo me dispersando. Que técnica poderia utilizar para diminuir a dispersividade? Primeira coisa, você está pensando no psicossoma, você tem que pensar no mental soma, que é o processo da racionalidade, da lógica, do discernimento. E fazer a divisão de atenção. Você mexe nas energias pensando no discernimento. Isso é um tipo de divisão de atenção dividida. Qualquer coisa, olha na enciclopédia, que a gente fala muito disso, como é que é, a situação como é que é. Inclusive tem verbete sobre isso. Seria bom você ler isso aí. Agora, o problema é esse, nada de psicossoma, é mental soma. As energias do mental soma é que interessam. Agora, tudo isso é do energossoma, vamos entender, né? A situação é essa. Adriana. Quem é que está? É você. Adriana, aqui na sua frente. Aqui. Oi. Então, primeiro, parabéns pelo verbete, acho que está bem interessante. E aqui na fatologia, na página 2... na terceira linha de cima para baixo, aliás, começa na segunda linha, lá no final, tem os localizadores virtuais de assistidos. Você pode comentar esse item? Isso aí tem a ver com o que eu estava falando lá do Facebook, do Orkut, do Google, né? Às vezes você publicou um trabalho, está na internet, às vezes uma pessoa te acha. Isso acontece muito com ele. Um ex-aluno acha você e aí quer saber como é que você anda, né, e tudo. Então, na verdade, nessa hipótese, o assistido te achou, né? Então, é uma oportunidade de você usar aquela ferramenta aí virtual, no sentido da internet mesmo, do computador, de poder ajudar e fazer um rapport com aquela pessoa, né? Uma outra forma, às vezes você está pesquisando alguma coisa e aí aparece o nome de uma pessoa. Aí o nome daquela pessoa, às vezes, te lembra uma outra pessoa que você conhecia anteriormente, que você não lembrava há muito tempo. Aí isso tem relação com aquele parapsiquismo que eu estava falando antes, né? Então, assim, puxa, por que a pessoa veio à minha mente? Aí quem faz TENEPS, né, faz a junção. Então, foi um localizador que, no caso, você não provocou, não fez de propósito, estava pesquisando uma outra coisa, e apareceu ali o assistido para você ajudar. Então, é mais necessário da gente ficar atento, né, e alerta para as sincronicidades, né, daquela rede grupo kármico. Entendi. E mais um item aqui da fatologia também, nessa página ainda na quarta linha de baixo para cima, tem o acolhimento rígido intenso. O que foi que você pensou ali? Esse intenso me chamou a atenção. O intenso mesmo também, para mim. Que dentro daquele trinômio, né, da assistência, a pessoa saber abraçar assim, com todo o holossoma, né, com toda a energia, o afeto dela, realmente, aquela pessoa que vai assistir. Porque relativamente fácil, né, quando a gente vai ajudar quem a gente tem afinidade. Né? Então, na família, uma pessoa que você goste mais, que você tem mais afinidade. Então, esse acolhimento, né, ele fica mais saudável e mais fácil, né? E mais fácil. Agora, na hora que você vai fazer esse acolhimento para aquela pessoa, né, que você não tem essa afinização, um mega assediador seu,
né, que bate em todos os seus trafares, né, pisa no calo. A professora Cristina que falou semana passada, pisa no seu calo, né? Então, o intenso vem para chamar essa atenção, né? Olha, então tem que fazer esse acolhimento intenso para essa pessoa. Agora não é fácil. Aí para fazer isso, você tem que deixa o calo doer, né? Engole seco, aí o assistente, no caso, para se qualificar, eu vejo, a gente tem que voltar para a gente, aí tem que ver por que está me incomodando, né? Qual foi o traço, aonde que a pessoa tocou e cutucou que me deu essa instabilidade. Eu estou falando assim, parece que é fácil, né? Mas no meu caso, não é fácil ainda, não. Então, o intenso é para mim também. Nem no meu. Mas, assim, quando a gente supera, eu vejo que dá satisfação, né? Sim. E aí, aquela pessoa, ela acaba sendo assistida e os vínculos, né, pensênicos, energéticos, com aquele mega assédio, eles se desfazem. E aí, a gente vai caminhando, vai fazendo outras tarefas e aí reencontra. Aí a coisa já está mais... Dilui, né? Diluída. Parece que daí é como se estivesse... rareando mesmo, né? E vai diluindo e parece que vai limpando e cada encontro fica mais fácil e tudo vai mais tranquilo. Agora eu uso aqui assim, também assim, pensamentos. Que é aquela coisa que o professor Valdo, né? Não pensa mal de ninguém, que ele fala. Então, assim, o mínimo de pensamento contrário àquela pessoa já dificulta esse acolhimento rígido, né? Aí eu procuro assim, está me incomodando, a pessoa tocou no meu calo, mas o que ela tem de trafó? Eu uso isso direto. O que ela tem de bom? Né? Porque aí você já muda o foco e já facilita também. E queria te dar mais uma sugestão na página 4, lá na conjuntura, no item 17, tem síndrome, né? O item 17 é o síndrome. Colocar um hífen aqui no afetivo sexual, né? Aqui na carência afetiva sexual. Uma sugestão. E na página 5, também na Trafores, tem no item 5, equilíbrio holossomático. Aí, mais ou menos no modelo que você está seguindo, a sugestão seria botar o holossomático em negrito também, e os 2 pontos. E uma segunda sugestão, você avaliar o item 5 com 8. Ver se é possível juntar o item do equilíbrio com o da homeostase. Uma sugestão. Isso aí, na hora que eu estava escrevendo, surgiu esse questionamento, né? Se era a mesma coisa. Adriana, Osvaldo, aqui acima no ar. Gostaria de te fazer uma pergunta que acho que está dentro da tua especialidade e, ao mesmo tempo, se você acha conveniente, talvez, incorporar ela dentro da fatologia, que são os conflitos legais grupo-kármicos. Os conflitos legais grupo-kármicos, eles não estão óbvios, mas a sugestão é válida, porque eles estão dentro da... Quando eu falo das questões de direito, de paradireito, né, esses conflitos eles aparecem. Porque eu vejo, por exemplo, direito de família, né, o direito de sucessão. É um grande foco para um ficar assediando o outro, né? E lutas por bens materiais, né, herança e tal. Então, ele está dentro quando eu falo do crescendo ali direito para direito cosmoética, né? Porque pelo direito fica aquela análise puramente legal, né? Se é filho, se não é filho, se é parente ou não é. E aí quando você amplia isso pelo paradireito ou pela cosmoética, às vezes é o caso de você abrir mão, né, daquela disputa por bens materiais, né? Porque a assistência ela vai ser melhor feita se você justamente deixar para lá, né? Deixar aquela briga de lado. Mas eu acho que vale a pena pensar assim, se coloca para explicitar melhor, fazer a correlação. Né? Agora, da Cris, lá de Buenos Aires. Gostaria de perguntar para a verbetógrafa Adriana a respeito da tributologia. Predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento, quanto à análise cosmofisiológica do nível de consciencialidade dos assistidos. Poderia explicar? Isso aqui tem relação, eu lembrei muito do professor Roberto Almeida, né, que ele fala da cosmovisão. Então, a ideia aqui, Cristina, é você usar a racionalidade, né, o discernimento, a sua pesquisa, né, acalmar as emoções, para conseguir
verificar o que é melhor ou o que é pior, menos o ruim ou o pior para fazer aquela assistência. Quando você faz essa análise, a gente consegue ter uma visão de conjunto melhor das características daquelas pessoas que estão envolvidas no grupo, né? Eu tenho várias testemunhas aqui que me viram passar por uma situação de assistência familiar e que falavam assim, você tem que sobreparar, né? Você tem que engolir sapo, que é justamente essa questão, para acalmar as emoções, para fazer a técnica do afastamento consciencial, para ver a situação toda de conjunto e ver, bom, eu sou mais lúcida ali, né? Eu tenho mais informação, então eu tenho mais responsabilidade, né? Até para me acalmar mais, para ajudar os outros e todo mundo ali envolvido. Então, é nesse sentido de você conseguir fazer essa análise de conjunto melhor, né? E aí o professor Roberto Almeida usa aquela técnica, né, de tudo está interligado. Então, se tudo está interligado, por que eu estou no meio daquela condição, né? Por que eu estou no meio daquele rolo todo? Então, pelo para-direito lá pela cosmética, com certeza, né, eu tenho responsabilidade ali para ajudar. Agora, ainda na fatologia, a visão assistencial panorâmica da rede grupo kármica. Tem relação com isso que eu acabei de falar e com aquela imagem, eu não sei se ela viu, posso mostrar de Tem novo? outro também, a agenda da assistência grupo kármica. Isso aí eu expliquei para o Socorro no início, né? E o outro, os mataburros evolutivos. Tudo está junto aí. Então vamos lá, né? O mapa é essa correlação aqui que eu achei na internet que eu estava vendo no início, que é um mapa assistencial da rede, né? Então sai da visão da família e vê. O meu amigo lá, o meu cunhado, o meu marido, a minha sogra, né? Os meus amigos da CCCI, que relação tem com essa pessoa que vai ser assistida ou comigo, que é o assistente. Então, fazer esse mapa aqui é quase uma árvore genealógica, né? Mais ampla, assim, assistencial, que sai do mapa da árvore genealógica da família, né? E a agenda, você justamente estabelecer dentro da sua agenda diária, do seu cronograma, incluir ali um horário, dia, quando é que você vai, né, lá visitar, né, professora Kátia? Esse dia eu estou lá, dando a pílula, né, o carinho e tal. E incluir aqui nessa agenda pessoas além da família nuclear, né? Então, é a família consciencial mesmo, né? Depois que eu vim para Foz, eu achei bem interessante esse conceito de família, porque a gente vive mesmo. Se a gente incorpora, né, as situações aparecem para você ajudar realmente, né? E qual que era a última dela? Quando você achar. Os mataburros. Os mataburros são os travões, né, evolutivos. É justamente aquele alçapão que você vai cair na hora que você está procurando melhorar até para assistência. Então, observar. É a minha ansiedade, né? É eu gostar lá de ir ao cinema, ver o que é que te tira do foco, que te tira do rumo. Esses mataburros, às vezes, tiram aquela pessoa que precisa de assistência do rumo dela, né? Então, se o assistente se ajuda o assistido. Agora, na parafatologia, o gerenciamento assistencial dos grupos evolutivos pelos evoluciólogos. Eu tô bem satisfeita que o pessoal está perguntando sobre isso. Não, isso é por causa do Hergson. Esse gerenciamento, desde que eu conheci a Conscienciologia, né, e veio aquele sinal intermissivo com a palavra cosmoética, né, e eu comecei a colaborar com o direito dentro da Conscienciologia. Eu sempre tive isso muito claro assim na minha cabeça, né? Que os evoluciólogos, né? Eles têm esse mapa mental dos grupos, é uma rede assim, grupo kármica, e que eles vão fazendo esse gerenciamento, eles vão articulando, né? Eu vejo assim, a gente quase com um bonequinho, né? Aquele bonequinho assim, e que eles vão criando situações, se a gente estiver atento, a gente se inclui nessas situações para poder melhorar, né? Então, aqui, eu vejo aqui em Foz é isso, né, que acontece. Então, houve essa convergência da gente aqui, uma articulação, né, dos evoluciólogos, dos orientadores, para, olha, nós temos que chegar lá enquanto grupos, né, enquanto grupo evolutivo. Então, a gente tem que se ajudar. Então, como é que a gente vai se ajudar? Então, começa a chamar fulano, beltrano, para vir para cá. Essa pessoa vem, tem uma outra pessoa que é afinizada com ela, também vai se sentir motivado aí. Então, eu acho que isso é um exemplo desse gerenciamento assistencial.
E na hora que a gente ressoma, eu vejo que acontece isso também, né? Olha, você precisa ajudar a tua família. Você quer? Não quer? Eu acho que é aí que entra bem essa questão do para-direito, né? Dos laços familiares, né? Que vão para além do laço familiar legal. No livro dos médiuns, há um relato de uma menina que pode se autotransfigurar em qualquer forma humana. O que o senhor sabe a respeito? Olha, esse processo de transfiguração é um problema do psicossoma. E a pessoa começa a ter alguma coisa nesse sentido, mas é muito suave, não é assim toda hora. Agora, existe gente com ectoplasmia que dá alteração. Outros também que são possessos, às vezes tem muita transfiguração dentro dos problemas de poltergeist. Essas coisas todas ocorrem, depende do que é. Agora, o psicossoma, que tem até dados que nós já escrevemos a respeito, não é? E tem o problema também da transfiguração do psicossoma com a idade, etc., tal, a manutenção do desenvolvimento da energia e etc., que muda, né? Tem vários nomes aí, inclusive tem verbete sobre o assunto. Adriana, aqui no ato, você colocou aqui na teoriologia a teoria dos 6 graus de separação. Eu queria entender que teoria é essa, que é na primeira linha. Essa é a teoria que veio com a Esses dias nós falamos nisso aqui. Explica aí. Então, é a teoria que diz que basta 6 laços de amizade, né, para 2 pessoas desconhecidas estarem interligadas. Então, se a gente expande isso para a assistência grupo kármica, e com a cosmovisão lá do pessoal, tudo está interligado. Então, se eu te conheci, né, não te conhecia antes, tem alguma ligação entre a gente. Né? E aí, se você pega o Facebook, eu estava contando minha experiência aqui antes, você vê que um conhece o outro. Nossa, mas eu nem sabia que o fulano conhecia essa mesma pessoa que eu conheço. Né? Nesse sentido. Essa é uma teoria, digamos assim, intrafísica. E como é que seria uma relação extrafísica disso? É basicamente a mesma coisa ou não? Eu penso que ajuda, mas não resolve, porque extrafisicamente é uma porção de inconveniência, né? A primeira delas é 9 por 1. É 9 vezes isso aí. Então, já furou tudo. É porque a gente, por exemplo, aqui, a gente encontra uma pessoa e você tem a sensação de uma outra coisa, eu acho essa hipótese aí, tem que estudar muito. Estudo é da estatística. Estatística, eu ponho um pé na frente e outro atrás toda vez. Vamos examinar. Que época que é? Sobre quem que está falando? Esse negócio de generalizar. Você vai generalizar uma coisa dessa, por exemplo, na China, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas? É a mesma coisa que em Cuba? Não é. Tem alguma coisa errada nisso. Então é preciso ver os detalhes do modo de aplicar essa estatística. Ela deve ser correta, basicamente. Mas agora os detalhes têm que ser verificados com calma. Um dia desse aqui teve uma dos verbetes que se falou nisso. Eu estava pensando nessa afinidade que a gente encontra dentro, por exemplo, da CCCI. Se encontra uma pessoa, quer dizer, não conhecia aqui. Sei, não, mas agora aqui não dá. Aí já entra uma coisa que já estoura isso tudo, que é o curso intermissivo. O curso intermissivo estoura essa hipótese. Né? Aí aumenta esse número? Como é que é lógico. Como é que fica? Como é que fica? Eu acho muito difícil das pessoas que estão hoje aqui na CCCI que não tenham se visto antes de ressomar. A maioria se viu. Quer dizer, numa base assim, a maioria, 75%, eu acho que teve contato. Que é o que está acontecendo com essas consciências que vêm aqui lá da Interlúdio, que estão tendo o curso intermissivo. Que aqui hoje é um campus intrafísico para eles. Então, isso tudo reúne o povo, né? Por isso que a gente vê, é muita gente que vem, são equipes, times inteiros, grupos. Tudo vem aí, todo dia tem gente aqui. Hoje estão de olho na Adriana. E estão vendo, ela tão magrinha desse jeito, com essa força toda, como é que é possível uma coisa dessa? É a BC, ela é BC.
É muita energia. Não é isso? Adriana, por favor, aqui na página 2, na patologia, na terceira linha de baixo para cima, bem no finalzinho. As posturas cosmoéticas de respeito às condições holossomáticas pessoais do assistente. A minha pergunta é, por que é do assistente e não do assistido? Você pensou isso mesmo? Pensei isso mesmo. O do assistido, tem mais para frente, aquele auto-sacrifício lúcido, né? Então, assim, a pessoa faz a abnegação ao sacrifício, mas sem prejudicar as condições holossomáticas dela, a saúde, né, o momento e tal. Aqui é do assistente. Eu pensei, você vai, por exemplo, ajudar uma pessoa da terceira ou quarta idade. Às vezes ela está debilitada, então, normalmente, né, está debilitada. Então, você tem que ter um respeito à condição ali física dela até, né? Então, você dosar na assistência. Você não vai querer, por exemplo, fazer conscienciologia se ela está preparada, está doente numa cama do hospital, então vai ficar atenta ao estofo, né? Então, mas a palavra que você colocou foi do assistente. Ah, do assistente aqui, isso. E o do assistente aqui tem relação com o auto-sacrifício lá. Então, assim, você vê se você está bem de saúde, se está resfriado, se não está, se está com alguma condição. Então, a gente vê assim, não, mas eu tenho que ajudar, e a pessoa não para e não respeita o corpo dela, né? O corpo físico e o resto. Aí eu lembro muito nessa situação, uma vez o professor Valdo falou, né? O Código Pessoal de Cosmoética começa pelo soma, né? Então, a gente tem que ver como é que está o corpo físico. Aí depois ver, né, as emoções, ver tudo. Às vezes, você está num momento em que você não está tão tranquilo, né? Então, não é a melhor hora de você ajudar. Obrigada. Adriana, Lembrou aqui do Chico Xavier, né? Da questão do Chico Xavier, que não respeitava o soma dele até certo momento, né? Não parava não. Então é a gente que quer. Lembrei de uma outra situação, desculpa, Arlindo. Lembrei de uma outra situação. Você vai dar curso, né? E aí a gente fica naquela empolgação, dá curso direto e o momento de dormir entre uma aula e outra, né? De fazer o restabelecimento. A gente tem que ficar atento a isso. Né? aqui na mitologia, o segundo mito, a queda dos paradigmas míticos quanto... Qual que é a página? Na 3, mitologia. O segundo mito, a queda dos paradigmas míticos quanto aos contextos familiares, principalmente dos grupos hereditários. Você podia dar exemplo? Aí entra o jornal familiar. É o jornal familiar, né? São os mineiros lá. E aí você acha que a família é sagrada, que são os laços sagrados. Aí na hora que você vê a real condição... Não, entra também aí a companhia familiar, aquela empresa. A gente fala, é a empresa familiar, são as profissões, né? Mas a queda, ele supõe a queda desses... Por exemplo, o jornal familiar. Essa queda é mítica, tudo bem, mas a pessoa pode estar lá também para assistir, entrou naquilo, tem até caso nosso aqui, entrou naquilo também talvez para assistir. Como você encara isso de quebrar, por exemplo, esse tipo de mítico aí? Porque também parece que é neutro, tem coisas que a gente tem que conservar, talvez, também eu ponho como pergunta, não sei. Aqui eu quis falar o seguinte, que é justamente esse caso. Você nasce, ressoma numa família e existe todo aquele mito, né, em torno daquele grupo familiar. Então você fica naquela interprisão de que é o melhor grupo evolutivo e às vezes não é, né, você está equivocado da abordagem, aí são as profissões, então todo mundo está no mesmo grupo profissional, então assim, mas é a família de advogados, né? A família de pena médicos. que a Carla não está aí hoje, né? Não está não, né? A doutora. Porque a Carla tem o jornal, né? Tem, Da ela é a família. doutora no assunto. E aí quando você vai fazer assistência, aquilo cai por terra. Às vezes o próprio assistente, ele está tão envolto que ele acha que aquilo é realidade mesmo, que aquilo é o melhor. E aí caiu por isso a queda do mito. A pergunta é direcionando o seguinte, tem alguma pessoa, ela tem que entrar num mito, aqui seria um mito da família,
mas ela sabe que aquilo está errado, tudo, mas ela tem que assistir a família. Agora, ela entrando, talvez ela consegue quebrar esse mito, não sei. Eu acho que tem duas situações. Uma, ela vê a questão lá do infiltrado, né? Que ela fica um momento para assistir e ela pode estar lúcida, né? Ela assiste, se infiltra ali para ajudar, acerta tudo e sai fora, mas ela está bem lúcida da condição de que a família sagrada não existe, né? Que aquela condição é uma interprisão e tal. Mas nesse caso específico aqui que eu coloquei, não é essa situação. É a situação dela estar iludida mesmo e caiu o mito de que aquela é a melhor condição e, na verdade, é uma interprisão. Entendeu? São duas situações diferentes. Aqui não foi nesse sentido. Você direcionou para um caso que ela tem que não foi o caso abandonar. Não é no caso de infiltração ou que a pessoa vai lá propositadamente um período e sai. Não foi nesse Olha, uma coisa que eu queria lembrar, eu não sei se pode ajudar aí também, na questão, nós estamos falando antes, dois assuntos, que é o problema do paradoxo que existe na pessoa de idade. Na terceira, na quarta idade, como você falou muito bem, a pessoa se sente mais fraca, essa coisa toda. Mas aquilo que eu estava respondendo para o nosso amigo sobre psicossoma e alteração, é o rompimento do psicossoma. Quase sempre o irrompimento do psicossoma, que eu já escrevi sobre isso, tudo, tem uma opção de coisa. Tem até verbete. Agora, o que se passa? Esse rompimento quase sempre se dá nessa idade. É quando a pessoa começa a soltar as energias sem perceber, entende como é? Que já há alteração orgânica que permite isso. Que uma coisa, por exemplo, é você soltar o ectoplasma com a constituição do seu organismo totalmente rígida, homeostática, sadia. Outra coisa é a hora que você começa a ter falência geral de órgãos. Por exemplo, meu caso, eu já tenho. Essas dores que a gente sente, os processos dessas parestesias, isso é próprio da idade, quer dizer, o meu corpo já está desgastado, é aquilo que eu falo, que estou ficando transparente. Então, aí começa a aparecer o irrompimento. Agora, o irrompimento comigo, meus amigos já viam isso quando eu tinha 50 anos, faz uns 30 anos já. Eles já viam, conforme a hora, a situação. Devido ao processo, quando você está trabalhando intensamente com energia, fazendo assistência, por exemplo, na questão da TENEPS, assim, há uma predisposição para isso, entende? Então, isso tudo... Outra coisa, é um problema também grupo kármico e familiar. Por quê? Quem observa mais isso são as pessoas que convivem intensamente sob o mesmo teto. É muito interessante você pensar. Agora, é um paradoxo, porque a pessoa está mais frágil e apresenta um fenômeno mais avançado. Você entende? Mas é um fato. Tudo são coisas que estão aí, são fatos, para fenômenos, estão aí para a gente estudar. Mas é um fato. Agora, o irrompimento, na questão do nosso amigo, é o que ele precisava de estudar, que eu falei, tem que estudar o psicossoma, no caso, o irrompimento, para entender o que se passa com ele. Porque, às vezes, a pessoa está nessa. O irrompimento, em geral, se dá com a pessoa nessa idade, mas não quer dizer que não dê com a pessoa mais jovem. Então, estuda para se examinar. Agora, tem aquele que eu falo aí, que é a triscagem. Os olhos da pessoa, etc. Aquilo, às vezes, é o início do princípio do começo, o vislumbre, o primeiro indício, entende? Do processo do irrompimento do psicossoma. Às vezes pode começar com a triscagem. Agora, o que eu noto mais nas pessoas é o problema da parapsicosfera mesmo, que ela fica alterada. Então, você nota que tem alguma coisa. Isso é muito comum. Nas sessões, lá que nós tínhamos sessões públicas do Espiritismo, tinha segunda e sexta, que eram muita gente, às vezes tinha 1000 pessoas na sessão. Aquilo vinha as pessoas, eu olhava para elas e sabia quem era médico e quem não era. Entende? O povo até já analisava, pegava assim 10 pessoas e trazia só para eu ver. Então eu falei, não, eu acho que aquela ali é que tem mais. Agora, quando eu fui a Paris, em 1970, tinha uma exposição sobre parapsico.
sabe? Era expor parapsi. Então, era um monte de gente de magia, que mexia com tudo quanto é processo parapsi. Aí eles chegaram para mim, tinha gente que já conhecia, sabia das coisas que eu estava estudando há muito tempo, por causa dos Estados Unidos, etc. Então, me pediram para eu escolher no meio daquele povo todo que estava lá, porque lá tinha aquelas estantes, ou estantes, de cada pessoa, atendendo os outros. Um numa fase, outro na outra, de tudo que você pensar nessas coisas todas. A maioria uma bobajada danada. Né? Mas tudo lá, e grandão, na Porte Fontainebleau, lá de Paris, o negócio para sair, um negócio enorme, cartaz imenso, que o francês gosta disso, né? Coisa grande. Então, o que se passa? Eles falaram para mim assim, você vai escolher quem é que é o melhor médium, homem ou mulher que tem aqui, quem é que é o maior sensitivo que tem. Aí lá vou eu, pesquisar um por um, passar na frente. Então eu chegava, eu colocava as butucas para a butuca, examinava, exteriorizava a energia para ver. Aí eu descobri que tinha uma mulher, que eu estava sentindo mais. Aí eu falei, ó, o que eu vi foi a fulana, que é ali, que está ali desse jeito. Agora, é o problema que eu senti, eu não sei se vocês acham com isso. Aí o povo começou a rir, porque era a mulher que eles davam mais. E eu não sabia de nada, eu estava chegando ali na hora, Paris, aquele negócio todo, você está entendendo? E era a mulher que eles davam mais, vamos dizer, prestígio da história, ela era mais forte mesmo. Então você veja, tudo começa por aí. Agora, como é que eu vi a mulher? Ela triscava. De todo mundo que eu vi, tinha ali cigano, ledores de sorte, da sorte, tudo quanto é jeito, horoscopista, gente, tudo quanto é bobagem que você pensar. E tudo com estandes enormes, com aquele negócio todo. A Expo 1970, eu nunca pude esquecer aquilo, porque a senhora era muito simpática. Lá na França, de vez em quando, aparecem esses médiuns. Eles fazem as coisas, mas é igual um cometa, aquilo passa e vai embora. Por exemplo, quando a Malo veio me conhecer no Brasil, ela saiu lá de Paris, e havia uma sensitiva, que depois ela conversou, apareceu lá uma concierge na sensitiva e mandou uma mensagem para mim. A sensitiva, então, fez, ela pegava uma bucha qualquer de pano, colocava umas tintas e fazia assim. Se olhava, tinha uma paisagem. Agora, ela mandou cartão para mim, falando que ali tinha a mensagem da minha vida. Agora, tem uma que está lá, você vê direitinho, um cavalo branco enorme, e o cara junto do cavalo, preparando para ir. Isso tudo lá feito com pano molhado na tinta. A Malo viu sendo feito isso. A mulher era fora de série, ela era de efeito físico, tinha processo, todos os fenômenos de efeito físico. Então você veja, essa já tinha um nível mais avançado. Eu não a conheci pessoalmente. Ela mandou para mim devido aos processos da Malo. Eu tenho até guardado ainda essa ficha lá com o material que ela mandou para mim, com os negócios todos. Agora, são vários, como se fosse uma história em quadrinho feita com a bucha, com a tinta. Mas você tem que interpretar aquilo igual que você interpreta nuvem ou qualquer coisa nesse sentido. Igual roxa, sabe? Aquele teste de roxa. Agora, veja, tem uma delas que não tem jeito. A pessoa vê direitinho que tem uma pessoa junto com um cavalo. Não tem saída. Agora, como? Que é feito físico, não é isso? Feito na hora. Quer dizer, sob certo aspecto, é igual aquela senhora lá de Petrópolis, que a gente via a pessoa materializada dentro da água do copo. Muita gente viu isso. Então, tudo é efeito físico. Esse efeito físico, tudo acontece. É aí que vem o rompimento do psicossoma, a triscagem e esse fenômeno de efeito físico. Você entendeu, né, a história aí? Valdo, como que a Malo te identificou nessa história? Ela foi... Não, o caso é o seguinte, a Malo estudava essas coisas, então ela veio ao Brasil, viu as minhas coisas, eu falei umas verdades para ela, ela mudou a vida na mesma semana que me encontrou, porque ela tinha uma opção de bobagem. A Malo, se continuasse daquele jeito, ela ia morrer, ela ia dessomar.
Então eu dei as dicas para ela o que é que devia de fazer. Não, você está fazendo uma dieta muito forte, está tudo errado. Coisa de mulher na França. Ela mudou, começou a melhorar, ficou entusiasmada comigo, voltou lá, conversou com a médium, que ela gostava demais, falou a meu respeito, aí se comunicou uma consciência através da médium, mandou uma mensagem para mim. Você está entendendo? E foi isso que ela trouxe. Na outra viagem, ela trouxe a mensagem que a dona trouxe. Agora, que é essa média fora de série, eu falei com a média, com a Amalo, falei assim, ó, essa é fora de série. Eu estou sentindo aqui as consciências que ajudam ela lá na França. A mensagem, como que ela dirigia? Ela falava em teu nome e tudo? Não tem nada. O problema todo é ela desenhava assim, mandava o cartão. Igual, por exemplo, na Umbanda, que o cara faz o papel riscado e manda para a pessoa. Ela fazia isso, mas na base do desenho, feito por borra de tinta. Quer dizer, uma loucura. Para entender isso, é preciso de examinar, participar do fenômeno, porque senão a pessoa não entende. Até para entender é difícil. Não é aceitar, não. Entender é difícil. Agora, uma hora eu posso mostrar para vocês que eu tenho isso guardado, eu preciso de ver onde é que está, para vocês verem os desenhos. Eu cheguei a mostrar isso no Instituto lá uma vez, que me pediram, que é muito interessante essa médium. Qual era a relação dessa consciência, no caso, contigo? Não, é porque hoje eu estou notando que parece que essa médium está aqui, essa física mesmo. É uma pena porque a Mala não está aí. Mas, ó, você quer ver? Ó, é ela sim. A energia. Não sou eu. Você está sentindo alguma energia? Ó, aqui, Adriano. Agora ela não tem efeito físico. Aqui, ó, o negócio é a mega euforização. Ela faz automático na hora. Impressionante ela. Mas é ela. É ela. Chantal, eu sei. Eu não falei aqui porque a Mala não está aí. Chantal. Aqui, ó, é francês. É Chantal. Como verificar a qualidade da própria energia consciencial? Olha, o processo da qualidade da energia é feito pelo desenvolvimento da pessoa, que ela vai verificando o que acontece. Por quê? O problema da manifestação, o ritmo, a intensidade, aí tem que ver as 40 manobras de energia lá com o nosso amigo. Pois é, quinta-feira tem. Quinta-feira vocês estão falando depois de amanhã? Então é depois de amanhã. Era o caso de vir aí para você ver isso. Aí você vai examinar as 40 manobras de energia. É o jeito para examinar. Gostaria de saber da verbetógrafa Adriana qual é a importância da interdependência na assistência da família nuclear. Eu acho que a interdependência aí é o elo principal, né? Ainda mais se a pessoa tem lucidez que ela está naquele grupo para ajudar, ela tem que manter uma relação saudável, né? Não de dependência, para não ficar subjugada, nem numa interprisão na família, mas de autonomia também para poder ajudar na melhor forma, ainda mais se ela está lúcida para essa condição. Então é um veio, né? Uma rua de duas mãos, né? Você está ligado, mas não está dependente, está autônomo. E ao mesmo tempo você ajuda. A Chantal está fazendo o curso intermissivo e ela veio de interlúdio, ela falou. Grande, grande. Essa eu consegui, é uma das primeiras que eu consigo ver no meio desse povo que a gente sabia da existência. Eu não a conheci pessoalmente. Mas é isso. Ela falou isso aí. Porque vocês sabem, o curso intermissivo é internacional, né? Poliglótico, vamos dizer, no caso, continental, mexe com tudo. Agora, engraçado é isso. Um dia desse eu pensei nela, mas não teve maior não, foi assim de raspão. Mas agora aqui não, eu notei, não, ela está aqui. E ela comprovou mesmo, ela direitinho. Agora, uma pessoa dessa, isso aí deve ser amigas de vocês lá das iniciações. É isso que eu estou rindo, porque assim, eu adoro a França, né? Então, se tudo está interligado, alguma coisa, não comigo assim, mas
Os As universitários afins se falaram atraem. aí que tinha as As afinidades. afins se atraem. Agora, sabe que eu lembrei também que semana passada falaram que a Cassandra estava lá na França para Tá. fundar Parece que a IAC, esses né? dias ainda está lá ainda, né? Parece. Né? Que ia, A conversa, ia criar eu lá vi a IAC na França. a Graça tá acompanhando essas coisas também, está ouvindo tudo. Agora, é uma pena que a Malu não está aqui para ver esse negócio, para ela sentir a Chantal. Agora, para mim, ela vai aparecer aqui mais. Porque essa, gente, é de alto escalão. Ela ajudou muita gente na França. Essa mulher é de alto nível, como médico. Agora, estou curiosa. Esse curso intermissivo tem ligação direta lá com a França? Como é que é? O curso intermissivo que ela está fazendo, né? É gente que eles pegaram da França, né? Já tem gente agora trabalhando lá, né? O processo todo é esse. Tem também um nosso amigo aí que esteve lá uma boa temporada, que ele está aqui esses dias. É o Rodrigo. Ele também é de lá, sei lá, né? Mas ela não é isso, não. Ela não veio por causa de vocês, nem nada, não. É por causa do curso intermissivo e interlúdio. Ela falou aqui. Ela falou, claro. Não, eu estou aqui. Ela é da turma. Que eu acabei de falar pouco antes sobre a turma que vem aí, que vem aos magotes. A equipe, não é isso? Pois é, ela está participando aí. Mas o curso intermissivo que ela faz tem relação com o interlúdio ou não? Tem Esse mesmo. povo todo aqui, essa turma toda, isso eu já vi. Já faz alguns meses que eles me falaram disso. Eu falei aqui. Você estava aí o dia que eu falei? Eu falei sobre isso. Que é gente da interlúdio, que interlúdio é campus extrafísico. Quer dizer que ela não aqui veio... é campus intrafísico. Quer dizer, ela não veio visitar aqui, ela está aqui. Ela está por Ela aí. está aqui. Aí junto. Mas ela chegou aqui para ver. É como se ela deixasse o campus extrafísico visitando o campo intrafísico. O problema todo é esse. Agora, essa aí que seria bom a gente tê-la aqui fisicamente, para ceder energia. Preciso falar com ela para ela aparecer aí logo. Para mim, eles devem estar fazendo um sorteio para ver quem é que vai receber a Chantal. Né? Todo mundo vai querer. Porque essa aí é boa. Sei lá o que é que também que ela não vai fazer, né, agora. Você precisa examinar, às vezes ela está com essa energia toda, com essa lucidez toda. Se perguntar para a Mara, a primeira coisa, se ela dessomou mesmo. Eu nem sei. Eu, às vezes, vejo o povo e, às vezes, sei lá, se examinar. Mas para mim, já foi, porque o processo da Mara já vamos para mais, quase 30 anos. Já era uma senhora. Mas agora, que ela é. Agora, seria engraçadíssimo se ela estiver viva. Se tiver, então ela saiu do corpo para ficar assim, com todo, mas ela está vendo, falou em curso intermissivo, interlúdio. Como é que é isso? Agora, você sabe, quando a gente começa a expor determinados fenômenos de ocorrência que envolve a gente, o problema da evocação é inevitável, né? Não tem jeito. Vocês veem que eu não falei o nome dela. Ela que falou depois, mas eu não falei, porque como a Malu está aí, etc., eu não quis tocar no assunto, porque era amiga da Malu, a Malu amiga dela. O senhor chegou a conhecer o caso de uma menina do interior do Rio Grande do Sul, que no final da década de 80 ficou muito conhecida pelos fenômenos paranormais que ela produzia, colocar fogo à distância em qualquer local, levitar objetos, etc. Tudo foi registrado pela RBS-TV. Na ocasião, ridicularmente, a igreja se pronunciou dizendo que era coisa do demônio. O senhor não tem um projeto para levar essas pessoas com parapsiquismo desenvolvido para a conscienciologia, a fim de esclarecer o que ocorre de fato? Não, nós todos já sabemos disso, ser efeito físico. Essa menina aí eu segui, mas eu não cheguei a conhecê-la pessoalmente, não. Mas eu tratei de alguns desses que mexeram com o assunto na ocasião. Agora aqui, professora Adriana, poderia exemplificar a polomiologia, liberdade, respeito, polinomiologia, liberdade, respeito, responsabilidade, limite? Isso aqui é para o assistente ficar bem atento. Primeiro, a liberdade que aquela pessoa que você vai ajudar, ela tem de pensar, de sentir, né? As energias dela. Então, ela tem
toda a liberdade de decidir o que ela quiser. Diante dessa liberdade, dessa noção, você tem que respeitar a condição dela, para você poder fazer a assistência. Mas, ao mesmo tempo, existe uma responsabilidade, né, de quem está enxergando isso, de procurar ajudar. Então, tem um abertismo íntimo para se colocar numa posição de que, se for preciso ajudar, em qual condição, em que momento, né, em qual situação, assumir a responsabilidade para poder ajudar, mas sempre tendo em mente a liberdade daquela pessoa e o respeito pela holobiografia, pela condição dela. E aí, diante disso, na hora que for agir, também ver o limite, até onde pode ir, até onde não vai, né? Se extrapolou, se não extrapolou. É nesse sentido aqui. Professora Adriana, página 2, tecnologia. A técnica assistencial prioritária para os candidatos a assistentes do grupo kármicos. Poderia comentar um pouco mais essa técnica, por favor? Essa técnica eu acho que eu expliquei, né, anteriormente ali, é no sentido da pessoa manter o megafoco de que ela vai, em tudo que ela faz, ela tem em mente que ela quer ajudar, que ela quer assistir. Então, na hora que ela começa a colocar isso como uma prioridade para ela, né, ela, em tudo que ela faz, ela vai procurar colocar o viés de uma técnica assistencial para ela ver se alcança a condição de um amparador técnica em assistência ou auxiliar de um amparador técnico. Professora Adriana, tenho priorizado a família em detrimento de alguns cursos e eventos da Conscienciologia. Faço isso em nome da boa convivência, pois eles não aceitam a Conscienciologia. Essa situação pode ser entendida como falta do equilíbrio no autossacrifício assistencial citado na fatologia? Olha, eu, como o professor diz, eu não vou colocar minha mão nessa Sai conta. dessa. Eu vou colocar a minha experiência, né? Na minha experiência, eu vejo que em alguns momentos a gente pode colocar como desculpa que tem que ajudar a família, como desculpa mesmo para fugir da programação existencial. Se isso gerava aquele meu mal-estar anterior que eu estava falando, que era uma técnica da consciencioterapia, alguma coisa não estava redonda, eu ficava atento. Eu falava, não, então eu estou usando como desculpa, estou exagerando que tem que assistir, estou fugindo da minha programação existencial, né? Então, a dica que eu dou é ela ficar atenta e observar. Se ela está fugindo da programação existencial dela, tentar equilibrar lá na agenda, né, dar menos assistência, porque em certos casos, quantidade não é qualidade, né? Às vezes você dedica menos tempo, mas dá com muito mais qualidade quando tiver lá naquele momento a assistência e faz a programação existencial. Senão, mais para frente, pode gerar um caso de melancolia séria aí, da pessoa cair na lucidez e ver que fugiu, né, com essa desculpa. Adriana, oi, parabéns pelo verbete. A minha pergunta é justamente alguns itens, mas o primeiro sobre a agenda da assistência, que é na página 2, na primeira linha. Você podia falar um pouquinho sobre a agenda da assistência grupo kármica? Esse deu ibope, foi bom. A agenda aqui eu estava colocando, assim, dentro do cronograma, né, mensal, anual, né, da programação que vai fazer, inserir um momento, um dia, mês, alguma situação, para você se dedicar à assistência, né, da família, do grupo, das pessoas. Então, você incluir dentro da sua programação de agenda um momento para isso. Ficou claro? Oi? Por exemplo, lá, o Rex está lembrando aqui, lá em casa a gente programa, né, assim, quando é que a gente vai viajar? Vamos passar um dia lá com a família, né, lá com meu pai, ou vai ver a mãe dele, vai ver o pai dele. Então, ver na agenda, né, da CCCI, aqui tem curso, aqui tem curso, aqui tem curso, aqui tem uma brechinha, não precisa ir nesse curso aí. Então, aproveitar e ir lá, né, fazer a convergência. E aí, ficar atenta, eu vi nessa agenda, de você flexibilizar, né, não ficar rígido, porque pode acontecer uma situação inesperada que você precise ir. Bom, na argumentologia, na página 4, eu gostaria que você explicasse alguns itens dessa conjuntura. Primeiro, número 2, esse apego.
aqui é o assistente que ele mesmo se colocou numa situação de prisão, né? Porque ele se apega ao conhecido. Então, ele está preso àquela condição da família que não é saudável, ou aquela condição de um grupo que ele está acostumado a conviver, um grupo de trabalho, um grupo de amigos, né? Mas como ele conhece, não é o melhor para ele, né? Não é a situação mais benéfica, mas como é uma situação já conhecida, ele se mantém preso ali porque ele conhece. Então, ele está apegado àquela situação. Então, como ele mesmo desencadeou aquele apego, ele mesmo se colocou numa prisão, né? Então, ele tem que se liberar. Você tem algumas dicas para essa tomada de consciência e liberação? Na hora que você toma a consciência, né? Então, você tem que ter aquela coragem evolutiva de dizer, não, eu não quero isso mais. Não. E aí a pessoa, é importante ver que tipo de ganho, né, secundário ela está tendo com aquela situação, que tipo de medo ela tem para não enfrentar uma situação nova, né? E enfrentar esses medos e ver também os benefícios, né? Eu gosto muito de fazer essa lista, ver que tipo de benefício evolutivo ela vai ter saindo daquela condição. Porque isso estimula, né, a pessoa até se libertar, né? Ela deixar aquilo para trás e se liberar. Tá. Outra é o número 14. A obediência. A sucumbência às ditaduras familiares. Aqui é o caso do autoritarismo, né, familiar, né? Você tem é um governo que tem na família autoritário. Então, as máfias, né, os militares, né, os pais que exercem uma pressão sobre a pessoa para ela se manter naquela condição e ela não tem força e obedece, né? Então diz, não, você tem que trabalhar lá na empresa, né? A gente tem que continuar nessa ação criminosa. Então é uma ditadura, né? Que impõe uma limitação e não dá liberdade. Tem muito filme, né, na televisão que mostra, né, a questão daquelas máfias, né, americanas. Está passando um seriado agora que mostra isso, né? Aquele, como é que chama? Blue Bloods. Que é uma família de policiais, né? E aí tem o avô, o pai, os filhos são policiais, um filho dessomou, mas eles sentem orgulho ao mesmo tempo de se manter, né, naquela condição. Então é uma ditadura ali daquele grupo. Tem uma promotora, né? Então é interessante ver. E eu gostaria de entender melhor no número 19, o trinômio vítima, perseguidor e salvador. Isso é uma teoria da psicologia, não me lembro o nome do psicólogo, que ele coloca, né, que quando tem essa condição de vitimização, né, ele vê que tem essas três figuras, a vítima, o perseguidor e o salvador. E a vítima, ela se coloca na condição de vítima, mas ele fala que a vítima, ela gosta da situação de perseguição também. Então, esses papéis, essas posturas, elas são interligadas, elas não são estanques. Então, aqui na questão da vitimização, a pessoa que se coloca numa postura de sujeita, né, a situação do destino, né, ou aquela condição, ele fala que é para observar, mas ela se colocou naquela situação. Em algum momento, aquilo é benéfico para ela. E em algum momento pretérito ou futuro, ela sendo vítima, acaba sendo assediadora, né, e perseguidora de quem está assediando ela. Então, ela retroalimenta aquele ciclo, né, de vítima, perseguição e salvador. E quem se coloca na condição de vítima tem sempre esse terceiro, que é o salvador, né? Então, é uma postura infantil, uma postura de dependência, que a pessoa fica esperando que venha um terceiro, que é o salvador, tirar ela daquela condição, tirar daquele ciclo, né, de assédio, de interassédio. Ok? Adriana, me conta, como foi, assim, que você decidiu esse tema e escrever esse verbete? A sua experiência pessoal. Isso aqui foi o caso pessoal, né? As várias testemunhas aqui sabem que no meu contexto familiar surgiu uma situação que mexeu comigo, né? E mexeu com a família de um assédio que entrou. E aí eu comecei a ficar observando como é que eu vou ajudar. Então eu passei do desespero para a tranquilidade, né? Então eu passei por esse ciclo. E foi numa época que ia ter um encontro do Colégio Invisível, né? Da Cosmoética. Eu falei, vou escrever sobre esse caso, porque a gente vai falar de cosmoética, de grupo. Eu falei, vou escrever um verbete.
E escrevi, foi em 2009, eu acho, né? 2009 ou 2010. Na época que a estrutura dos verbetes não era nem assim, né? Escrevi um verbete para contar o caso, para a gente fazer uma análise de um caso real, né? E aí eu gostei, eu vi que quando eu escrevia, ou quando mexia, situações apareciam e as situações iam se ampliando, né? Do contexto familiar para contexto aqui da CCCI, para contexto de outras famílias, de outros grupos. Eu falei, nossa, tem que observar. E as situações iam acontecendo, eu ia anotando. Ia acontecendo, eu ia anotando. E aí o verbete foi expandido, eu coloquei como um tema, sugeri como um tema, né? Aí foi bem positiva a experiência, continua sendo, né? Porque as situações elas vão se revelando novas, então não está acabado, na verdade relativa de ponta, né? Porque dá vontade sempre de inserir alguma condição nova aqui. E quem me chamou a atenção para a especialidade foi a Cristina Nakaki. Um dia ela falou, mas a tua especialidade é assistência grupocármica. Aí falou, a Kátia também tem experiência muito nisso. Citou seu nome. E aí, quando falou isso, me chamou a atenção. Eu falei, bom, então eu tenho que observar, né? Se eu tenho essa especialidade, eu tenho que superar aí todas as minhas condições para ver se eu consigo melhorar minha condição de assistente, né? E não de ser assistido. Obrigada. Pode falar. Adriana, antagonismologia, penúltima linha. A página? Página 3. Antagonismologia, está um pouco acima da metade da página. Qual que é o item? Eu não ouvi. O antagonismo, omissão superavitária, perdologia. Você poderia esclarecer, por favor, um pouco mais? O antagonismo, omissão superavitária, perdologia. Por favor. Isso aqui é para a gente ficar atento na condição que você tem que fazer uma omissão superavitária. Você tem que se retirar daquela condição, porque aquilo vai ser favorável para programação existencial e para a evolução. Então, você se deixa de colocar numa situação, por exemplo, de prisão familiar, de uma ditadura familiar. Você diz, não quero isso para mim, porque isso não é evolutivo. Então, você se abstém, mas aquilo é positivo. Então, omissão superavitária. E a perdologia, porque pode acontecer que quando a pessoa decide isso, né, sair daquela condição, ela tem aquela sensação de que está perdendo alguma coisa, está perdendo aquele ganho secundário que eu estava falando. E, na verdade, ela não está perdendo nada, ela está ganhando muito evolutivamente, porque ela está escolhendo outra situação. Nesse sentido, esse antagonismo. Deu para clarear? Adriana? Pode falar aí, ó. O que você chama de localizadores virtuais de assistidos? O localizador virtual, no caso aí, é virtual mesmo, internet, né? As ferramentas de internet. O Regson. Google, o Regson. E aí você pode extrapolar para a condição extrafísica mesmo, dos amparadores que virtualmente vão procurar, eu até falo com quem é oficial de justiça, que eles são localizadores de assistidos, né? Se eles atuarem numa condição de assistente extrafísico aí. Mas é para ficar atento nessas ferramentas da internet, que às vezes aparece uma pessoa para você ajudar, que você não via há muito tempo, você consegue achar a pessoa. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Esse caso aqui da omissão, da perdologia, a tendência, assim, às vezes, da família é tentar sempre trazer você de volta, né? E aí, não, você não vai, tudo bem, continua, aí a situação, e você não vai e não acontece nada. Por que a família faz isso? Não é intencional, mas... O caso é o seguinte, você tem que pensar o seguinte. A tendência da natureza humana é, quando os elementos se reúnem, constituir um monobloco. Esse monobloco, então, adquire uma força. Essa força, a tendência é que eles se exaltam de uma tal maneira para ser a maior que existe. Então, na sociedade humana, a sociologia e a própria parasociologia, é assim que começa a fazer, por exemplo, os magotes e as equipes de assediadores. Onde tem o assediador, o satélite de assediador, o líder e os liderados, aquela coisa toda. Agora, a família nuclear, a família humana, que é a célula da sociedade,
É o primeiro núcleo de autodefesa que tem no meio de todo mundo. Mas, por exemplo, existe o núcleo de autodefesa que cria os lobistas. Tudo é feito nisso, na indústria, no comércio, naquilo. Existe, por exemplo, isso que eu estava falando, a empresa familiar. Existe as religiões e seitas. Por exemplo, a pessoa trabalhou numa religião ou numa seita durante 10 anos. Ela entrou lá dentro, participou de uma diretoria, de uma afiliada, de algum local que está trabalhando. Se ela sai, ela vai ter assédio intrafísico e extrafísico em cima dela, às vezes durante 5 anos. Quanto mais ela trabalhou, mais ela se afundou lá dentro, mais gente vão procurar. Agora, por quê? Dentro desse processo do grupo, as pessoas que são os grupis, como eles chamam, né? Eles não querem perder o soldado, porque tudo é como se fosse uma guerra. O meu Deus é superior ao seu. Você está entendendo? Agora, você vê isso até na ciência acadêmica, vê isso na academia, vê isso na universidade. Como é que tem briga de reitor com o povo? Olha agora, no Rio de Janeiro está acontecendo um negócio desse com a Orquestra Sinfônica Brasileira. O cara lá queria chamar o povo para fazer, veja só, fazer exame de todos os músicos com gente do exterior. Quer dizer, por que o cara pensou nisso? Será que a turma está errando muito os violinos da vida lá? Como é que está? Isso aí não foi explicado. Por que essa razão de ser? Mas olha, isso tudo é a defesa do grupo com o processo do sistema grupo kármico. Entende como é que é? Então isso faz parte. Agora a família, isso é seríssimo. Eles não querem perder. É o problema da teta. A natureza humana e a própria humanidade é assim. Enquanto você está dando a teta, todo mundo bate palma para você, você é uma santa. O dia que você tirar a teta, você é Satã. Você veio da baratosfera, precisa de desassédio. Entende? Foi o que aconteceu comigo no Espiritismo. Enquanto eu estava lá, eu era a pessoa mais perfeita do mundo. A hora que eu saí, não, eu preciso de sessão, desobsessão, não vale nada, porque eu tirei a teta. A teta que é o processo da assistencialidade que nós estamos falando aqui. Agora, isso, infelizmente, a Terra ainda está envolvida nisso. Outra coisa, a SOCIM é a sociedade ainda patológica, né? Então, nós temos que ter paciência. Agora, parabéns para você, trabalhou muito bem, seu verbete está joia. Uma beleza, nos trinques, tá certo? Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 64 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 34 votos presenciais e 12 votos online. Hoje teremos os recados do Alexandre sobre o Congresso da Serenologia e Congresso da INVEX, o Ivo sobre o Seminário de Pesquisa da OIC, a Ami sobre o curso 40 Manobras, o Rodolfo sobre o curso Introdução à Proexis e a Rosa sobre o programa Verbitografia. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Em nome da equipe do programa Amigos da Enciclopédia, nós queríamos convidar aí aqueles amigos que estão com a assinatura vencida. Nós temos mais de 40 pessoas vencidas nos últimos meses, não renovaram. Se puderem, né, se tiver tempo e priorizar isso, pudessem renovar para poder mantermos aí os recursos necessários para a manutenção da Enciclopédia da Conscienciologia. Lembrando que quem renovar a assinatura nesse mês de abril e também quem fizer uma nova adesão, vai ganhar um DVD, um documentário histórico da viagem do professor Valdo Vieira a Uberaba em outubro de 2010. Então nós vamos remeter no final do mês, no começo do mês que vem, para quem fizer a renovação. Então, muito fácil fazer. Basta ligar no CAEC, tendo o cartão Visa, Mastercard e Amex, o cartão na mão, liga no 45 35 25 26 52 e faz no ato a inscrição. É muito simples, muito fácil. Ou pode fazer pelo site também, www.enciclopediaconscienciologia.org, ou pode também fazer na recepção do CAEC, diretamente lá, pagando em cheque, ou em dinheiro ou cartão. Então está muito fácil fazer, a gente convida a todos. E lembrando que todo amigo da enciclopédia pode baixar agora
a Enciclopédia da Conscienciologia, a última versão, 6ª edição do CD-ROM da Enciclopédia da Conscienciologia, com 1.821 verbetes, né? Basta acessar o site, lá na página exclusiva, com seu login e sua senha, e você baixa a Enciclopédia da Conscienciologia no seu notebook, no seu computador. Obrigado. Boa tarde. Eu estou aqui para divulgar o primeiro congresso de Serenologia e o 9º congresso de Inversão Existencial. Eles vão acontecer conjuntamente agora de 23 a 26 de junho, lá no campus da Aracê, em Domingos Martins. E eu vou falar assim, algumas apresentações que vão ter para vocês terem assim, uma palhinha. Nós vamos ter uma conferência online do professor Valdo, a carreira intrafísica da Invexologia e Serenologia. Reurbex na região do Contestado, Minas Gerais, Espírito Santo, um estudo de caso. Serenário, ferramenta de potencialização da Invex. Então, só para vocês terem assim, uma noção, né, dos assuntos que vão ser tratados num evento único, né, original, que aproxima Serenologia e Invex. E esses recursos vão reverter para a enciclopédia e aqui para o Serenário. Tá? Então, maiores informações nos sites da Sinvex ou da Aracê. Muito obrigado. Pessoal, muito boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o 7º Seminário de Pesquisa Consciencioterápica, que vai ocorrer no dia 1º de maio, no campus da OIC, das 15 horas até as 17h30. Nós vamos ter 3 apresentadores, entre eles nós vamos ter o professor Antônio Pitaguari, que vai falar sobre autorresponsabilidade homeostática. Inclusive, esse é o tema do verbete que ele está escrevendo. Então, todos convidados, dia 1º de maio, às 15 horas, 7º Seminário de Pesquisa Consciencioterápica, na OIC, no campus. Boa tarde, eu gostaria de falar com vocês sobre o curso 40 Manobras Energéticas, que começa agora na quinta-feira, dias 21, 22, 23 e 24 de abril. Para você que tem interesse em trabalhar suas energias para conseguir uma maior desenvoltura na aplicação das energias para a interassistência, esse é um curso sem pré-requisito, ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. É um curso bastante dinâmico. E aí eu queria dar um recado para todos os que estão inscritos e os que possivelmente vão se inscrever. Não tragam material, o curso vai acontecer no discernimento, não tragam computadores, venham o mais leve possível em termos de material, lembrando sempre de trazer um casaco, porque sempre faz frio nesses cursos, e prontos para estar malhando aí as energias, tá bom? Nós vamos estar disponibilizando condução do CAEC para o discernimento a partir das 8 horas da manhã, da quinta-feira. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. A Apex ela vai realizar o curso Introdução à Programação Existencial à distância no dia 25 de abril. O curso tem uma duração de 1 mês, são 6 módulos, cada semana é um tipo de módulo, com 4 aulas ao vivo, que vai ser transmitida via internet. O curso ele tem como objetivo proporcionar a compreensão do propósito de vida, informar sobre os conceitos básicos da programação existencial ProExis e motivar a realização dessa ProExis. O curso ele pode ser feito online, ou seja, através do seu computador, da sua casa, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Para ter maiores informações, basta acessar o site www.apexinternacional.org/introdução. O curso pode ser efetuado a inscrição através do site. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. O nosso convite é para o programa Verbetografia. Essa versão agora, a próxima, é uma versão semipresencial. Ela tem uma parte virtual, são 3 aulas virtuais que já estão disponíveis. É só vocês entrarem no site da Tertúlia. Na parte esquerda tem a entrada, página do verbetógrafo. Se você clicar na página do verbetógrafo, você encontra lá as 3 aulas disponíveis. Você já pode entrar e já assistir as 3 aulas que estão lá. E tem a parte presencial. Essa parte presencial vai ser intensiva e vai ser realizada nos dias 7, 8, 21 e 22 de maio.
Então, vai ser assim, ó, no dia 7 e 8, sábado e domingo, de 8 da manhã até as 8 da noite, com um intervalo de 3 horas. Depois vocês vão ter 14 dias que vocês poderão ir para o holociclo, holoteca e dar continuidade à pesquisa, né, do tema. Depois tem mais um fim de semana, que é no 21 e 22 de maio, que também a gente vai ter aulas de 8 da manhã até 8 da noite, com 3 horas de intervalo, de 11 até as 15 horas. O que se trata, o que nós vamos fazer nesse programa, né? Nós vamos detalhar, discutir, sessão por sessão, maneiras de se preencher, maneiras de se construir os itens. Por exemplo, quais são as maneiras que eu tenho para construir um antagonismo? Quais são as maneiras, por exemplo, de construir um paradoxo? E assim por diante. Vai fazer sessão por sessão, além da interconexão entre todos, uma visão geral da interconexão entre todas as sessões. A gente convida todos para participar desse programa e incluir aí seu nome na Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigada. Para amanhã, de autoria do professor Everaldo Bergonzini, teremos o verbete Sinergismo, Conscienciometrologia, Consciencioterapia. A especialidade é Sinergisticologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã. Eu respondi lá. Eu não devo...